Glória a Deus. Meus amados irmãos, chegamos para o nosso culto de celebração nessa noite. Com o nosso coração sempre sedento por mais de Deus, o nosso Deus não deixou de falar com a gente, o nosso Deus não deixou de se manifestar ao nosso coração, mesmo diante dos muitos desafios que nós temos enfrentado, mas temos de maneira assim gostosa e muito intensa escutado a voz do Senhor e temos visto o grande cuidado dele para com as nossas vidas. Eu quero desafiar você a, em mais um momento de celebração ao Senhor, abrir seu coração, ouvir bem do Senhor, ter a sua fé ainda mais acrescida, tá? Nós somos chamados pelo Senhor para em todo o tempo, estarmos firmados nele como uma rocha. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Nós vamos iniciar a nossa programação lendo Tiago, capítulo 4, versículos do 13 ao 17. Eu nessa semana estive meditando nesse texto, pensando muito acerca dessa realidade aqui que Tiago nos fala. Versículo 13 diz assim: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo o orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém? Amém? Essa é uma realidade que todos nós precisamos estar bem atenados para ela. A realidade de estarmos colocando os nossos passos diante do Senhor. Não termos em nosso coração a prepotência, o orgulho de achar que a vida depende de nós. Como diz Tiago aqui, nós somos como uma neblina que logo se dissipa. Tolo é o homem que acha que a vida depende totalmente dele. Tolo é esse alguém. Nós dependemos do Senhor. E é interessante que Tiago está escrevendo para os crentes, né? Porque, certamente, entre os crentes, estava tendo ainda essa postura. E Tiago os alerta dizendo, ei, parem com essa posturazinha de vocês de achar que as coisas acontecem do jeitinho que vocês querem. Vocês planejam, vai acontecer daquele jeitinho. Pare de dizer, eu vou amanhã para ali, eu vou amanhã para acolá, eu vou fazer negócio. Pare de agir assim, deixando Deus de lado. Pare de fazer isso. Nós precisamos em todo tempo reconhecer que os nossos passos, eles são dirigidos pelo Senhor. Nós dependemos do Senhor. Você pode até fazer planos, você pode até ter propósitos na vida, mas nunca esqueça de dizer o que Tiago aqui nos ensina, se Deus quiser. Se Deus quiser, amanhã a gente vai. Se Deus quiser, chegaremos ali. Se Deus quiser, negociaremos isso aqui. Se Deus quiser. E esse se Deus quiser não deve ser uma falácia leviana. Tem que ser algo de coração, irmãos. Nesses dias nós temos visto o quanto pessoas estão tendo que cancelar um monte de evento, viagem, tanta coisa, porque elas não esperavam. Por isso que está acontecendo. Portanto, a Bíblia, ela é extraordinária. A palavra de Deus é espetacular. Quando ela nos diz, se Deus quiser, é realmente se Deus quiser. Se Ele não quiser, tudo que a gente planejou, não acontece. Portanto, com essa já exortação para nós, né?
eu gostaria de chamar, né, a sua atenção para colocar o seu coração diante do Senhor e nesse culto, ainda mais, poder dizer: Senhor, a minha vida está em tuas mãos, o meu coração pertence ao Senhor. E se o que o Senhor quiser vai acontecer comigo, o que o Senhor não quiser não vai acontecer, tá? Repouse seu coração no Senhor, dependa do Senhor e exalte-o da maneira que Ele merece, porque Ele é Senhor do passado, do presente e do futuro. Então, que Deus aplique essa palavra ao meu e ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, nós queremos louvar o Teu santo nome, nós queremos exaltar o Senhor na beleza da Sua santidade. Ó Deus, porque nós temos aprendido a andar com o Senhor, nós temos aprendido a caminhar na dependência do Teu Espírito Santo, e realmente nós temos percebido dia após dia que as coisas só nos acontecem se o Senhor quiser. E Deus, com essa verdade fincada em nosso coração, nós conseguimos andar mais sossegados na alma, inclusive em tempos tão difíceis como esse. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, a gente adoece. Se o Senhor não quiser, não permitir, a gente não adoece. Ó Deus amado, então não tenho que ficar tenso, desesperado, ó Deus, perturbado. Não tenho, Senhor. Eu tenho que descansar o meu coração em Ti, tenho que ter minha postura prudente, é fato, ó Deus, diante de tudo que está acontecendo, mas andar com a alma em paz, adorando o Senhor e sabendo que tudo depende do Senhor, tudo depende do Senhor. A nossa vida está em Tuas mãos, ó amado e excelentíssimo Deus. A nossa vida pertence a Ti, Deus querido. Aquilo que temos planejado, aquilo que Deus temos como objetivo na vida, tudo apresentamos diante do Senhor. Porque essas coisas irão acontecer se o Senhor quiser. Deus amado, portanto, nessa noite, eu creio que o Senhor preparou esse momento para que nós pudéssemos chegar aqui e Te exaltar na beleza da Tua santidade. Portanto, recebe nosso louvor, recebe a nossa adoração. É isso que nós Te oramos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ministério de louvor, Tua adoração. Vamos exaltar o nosso Deus com esse ministério. Vamos adorar o Senhor nessa noite, com muita alegria. Exalte o nome do Rei. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. Assim, ó, com as minhas mãos, com as minhas mãos levantar Tua beleza, então contemplar. E com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra Te adorar, para que eu nasci? Se não for pra Te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero Te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. Com as minhas mãos levantar Tua beleza, então contemplar. E com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra Te adorar, para que eu nasci? Se não for pra Te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero Te adorar, Senhor, estou aqui.
Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Aleluia. Vamos continuar adorando o Senhor. Vamos continuar bendizendo o seu nome. Que você na sua casa, onde você está, você possa exaltar esse Deus Todo-Poderoso, dizendo que nós não somos nada sem a sua presença, Jesus. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho eu tenho livre acesso a ti, de poder chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho eu tenho livre acesso a ti, de poder chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar a minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, de poder chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar a minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és grande, ó Pai. Nós não somos nada sem tua presença, Senhor. Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória, toda a exaltação.
Senhor, hino digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor, digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga: queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Amém, amém, queridos. Nós temos também os desafios financeiros, né? As contas não param de chegar. Continuamos aí aos pouquinhos, né? Ainda devagarzinho, com a nossa construção, ok? E precisamos muito da sua contribuição. Precisamos demais da sua postura fiel na entrega dos dízimos e das ofertas, para que a gente possa cumprir bem com os compromissos desse mês agora de abril, tá bom? Então, você que tem o seu dízimo já em mãos, a sua oferta, quer saber como fazer,
vai estar passando aqui agora, tá? Aí na legenda, o número da conta do nosso tesoureiro patriota, certo? Você pode ver aí. Telefone do patriota também, você pode entrar em contato com ele, tá? E ele vai poder pegar a sua contribuição e, em nome de Jesus, a gente poder honrar com os nossos compromissos. Deus te abençoe, que o Senhor te faça prosperar ainda mais em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus. Meus queridos irmãos, eu gostaria de aproveitar também esse momento aqui para despertar os irmãos para o que vai estar acontecendo agora, né, nessa semana. Toda primeira semana do mês, a gente tem a nossa semana de oração. E, independente do que esteja acontecendo, nós vamos ter nossa semana de oração. Vamos ter pelas redes sociais, né? Vamos passar a semana inteira lá pelo Instagram, ok? Tendo nosso bom momento de oração pelo nosso país, pelos outros países que estão sofrendo muito com essa pandemia. Nós vamos estar orando, né, por pessoas que estão em área de risco. Nós vamos estar orando pela questão financeira, nós vamos estar orando pelos nossos governantes. Nós temos diversos motivos de oração. E eu gostaria de desafiar você no Instagram, ok? Nós vamos estar disponibilizando aí o endereço, tudo direitinho, para que você possa entrar lá e participar com a gente desse momento de oração via Instagram. Tá bom? Então, a semana inteira, a partir de 7h30 da noite, entra lá e vamos orar juntos. Amém? Então, queridos, nós vamos ter agora o nosso precioso momento da pregação da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Joel, o profeta Joel, lá no Antigo Testamento, um dos profetas menor. Abra, acompanhe essa leitura do capítulo 1. Nós vamos inicialmente ler esse capítulo 1, mas ao término da leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta. A gente vai discorrer um pouco em cima desse capítulo 1 e depois vamos entrar no capítulo 2, tá bom? Então não feche a sua Bíblia. Joel capítulo 1, verso do 1 ao 12, diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Contem isto aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Verso 5. Acordem, beberrões, e chorem, lamentem, todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Lamentem, assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados.
os campos foram arrasados, e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras e as maçaeiras também. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Oremos. Pai querido, essa é a tua poderosa palavra. Nós queremos meditar nessa palavra, extrair dessa palavra as mais poderosas e preciosas lições, para que nós vivamos aqui de maneira prudente e sensata, para que não caiamos nos erros, ó Deus, que tantos no passado caíram e viram o peso da mão do Senhor, e viram o juízo parcial do Senhor sobre suas vidas. Deus querido, ajuda-nos a estarmos aprendendo com os erros dos outros e não com os nossos próprios, ó Senhor. E que o nosso coração, uma vez tendo aprendido acerca da sua santa palavra, possa caminhar firme em obediência a Ti em todo o tempo. É isso que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu quero ter um tempo com vocês aqui, meditando sobre a seguinte temática: Deus ensinando o seu povo através das pestes. O Deus que ensina o seu povo através das pestes. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos o Deus que é amor, isso é fato, Ele é o próprio amor. Mas a Bíblia diz que Ele é um Deus de justiça, e que Ele manifesta o seu juízo, e Ele é livre para fazer isso, pois também Ele é soberano. E o juízo de Deus, ele nos é apresentado nas Sagradas Escrituras, pelo menos de duas maneiras. Um chamado juízo parcial, e também um chamado juízo final. O juízo parcial, de tempo em tempo, nos mais diversos lugares, nós temos visto Deus já manifestando esse juízo parcial. O juízo final é fato, é algo que irá acontecer no fim dos tempos. O Senhor há de julgar todos os povos. Mas aí, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um Deus que submete o seu povo muitas vezes a passar por um juízo parcial aqui, para que esse povo possa prevalecer no dia do juízo final, para que esse povo não lamente no dia do juízo final. Deus aqui, e através do juízo parcial, Ele tem tratado muitas coisas no meio do povo dele. Nessa noite, eu quero, de maneira específica, tratar mais sobre esse agir de Deus no meio do povo do Senhor. Lembro-me também das palavras de Pedro, quando ele diz assim, a primeira carta, ele diz que o juízo de Deus começa pela igreja, no meio do povo de Deus. Deus tem vindo com seu juízo parcial no meio do seu povo, para tratar o seu povo e receber bem o seu povo nas mansões celestiais. Nós estamos em tempo de pandemia, essa loucura toda no mundo. De repente nós nos dirigimos a pessoas não crentes,
e a governantes, e ficamos naquela, culpando um monte de gente, dizendo, puxa, é por causa da maldade do coração, né, dessas pessoas e tal, e Deus está tratando, e realmente Deus está tratando muitos países aí, apóstatas, muitas pessoas apóstatas, Deus está tratando. Mas eu quero dizer para você que Deus está tratando a igreja a tratar. Deus está disposto a nos tratar nesse período de pandemia. Ele tem algumas preciosas lições para as nossas vidas. Porque nós somos sabedores que as coisas não estavam assim mil maravilhas no meio da igreja. Quando eu falo igreja, eu falo da igreja de um modo geral, no mundo inteiro. No mundo inteiro as coisas não estavam mil maravilhas. Quantas vezes eu já cheguei aqui e já disse para os senhores e para as senhoras que nos muitos lugares pessoas vão para as ditas igrejas por conta de uma prosperidade material, por conta de uma coisa ou outra. E agora, muitos já estão percebendo que não valeu muito a pena alguns sacrifícios. O que Deus queria tratar era outra coisa. O que Deus queria daquelas pessoas era outra coisa. O que Deus queria era o coração. Então a igreja não estava essa mil maravilha não, viu? E Deus está levando muito crente a repensar a sua postura, repensar a sua caminhada. Eu mesmo sou um dos que estou aproveitando bem o momento para rever muita coisa na minha vida. Não sei se você está conseguindo rever na sua vida. Eu sempre disse para o Senhor, eu estou disposto a todos os dias aprender contigo. Todos os dias eu quero aprender contigo, Senhor. O que tu queres tratar no meu coração? Eu estou aqui para ser tratado mesmo. E aí, queridos, nós olhamos aqui para o povo de Deus no tempo do profeta Joel e vemos Deus tratando o povo dele. O povo dele. Deus não está tratando outro povo, outra nação. Deus está tratando o povo dele. A nação de Israel. E eu quero considerar com vocês aqui algumas coisas. No capítulo que nós lemos, onde o Senhor revela essa sentença que Ele está trazendo para o seu povo. E um primeiro ponto que eu queria observar com vocês, na manifestação dessa sentença, no versículo 1, mantenha sua Bíblia aberta. No versículo 1, diz assim a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Primeira coisa que eu queria considerar com vocês, é a mensagem de Deus, vinda para o povo, através do seu santo profeta. Presta atenção. A palavra do Senhor. Não é a palavra de qualquer um, não é a palavra de qualquer homem. É a palavra do Senhor. Deus, quando manifesta o seu juízo, Deus, quando quer tratar o seu povo, Ele usa os seus profetas. Ele usa como instrumento. Mas a mensagem não é meramente do profeta. A mensagem é de Deus. A mensagem vem direto de Deus. A mensagem vem direto do alto. E que bom que a gente tem alguns profetas que são sensíveis à voz de Deus. Nós tínhamos profetas assim, como Joel, e graças a Deus, hoje, temos alguns profetas. Eu quero exortar você a escutar os verdadeiros profetas de Deus. Nós escutamos muitos por aí, nos últimos tempos, falando de prosperidade, não sei o que lá, diz profetas de Deus que só falavam de bênção. Eu quero ver quem falava de pandemia. Eu quero ver quem profetizava dos gafanhotos que viriam. Eu quero ver só os profetas corajosos. Chega diante de um grande público e denuncia o pecado, e chama o povo ao arrependimento, e chama o povo para de todo o coração servir o Senhor. Primeira coisa, você tem que considerar aqui, a profecia vem de Deus, hein? A mensagem vem de Deus e encontra um profeta fiel. Ore pelos profetas fiéis. Segunda coisa, no verso 2,
O Senhor, por meio de Joel, diz assim, ó: prestem atenção, velhos. Cuidado com o coronavírus. Oh, brincadeira. Quando a gente fala em velho, né, a gente lembra logo do coronavírus. Não. Não diz isso o texto. Mas o texto diz: preste atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Presta atenção, velhos, e todos os moradores da terra. De repente nós encontramos algumas pessoas hoje que só falam dos velhos, não sei o quê, porque os velhos. Tem uma mensagem para todo o povo. Tem um alerta para todo o povo. Joel diz: velhos e todo o povo, presta atenção. Presta atenção. A mensagem é para todos. Segundo ponto, preste atenção. Todos vocês que estão me escutando. Não fica cutucando o outro e dizendo para o outro: ó, presta atenção. Não fica não. Presta atenção você, que é homem, que é mulher de Deus e quer ser tratado pelo Senhor. Mensagem para todos os povos. Aí a gente continua. Ainda no verso 2. Ele diz assim, ó, a segunda parte: aconteceu algo assim no tempo de vocês, ou nos dias de seus pais? Ó, próximo ponto, terceiro ponto: a seriedade do que estava para acontecer. A seriedade do juízo parcial de Deus. A coisa era tão séria que o profeta usado pelo Senhor diz assim, ó: vocês já viram algo desse tipo acontecer? Ou no dia dos seus pais? Preste atenção que a coisa é séria. Preste atenção que as coisas são sérias. A gente vê algumas coisas acontecendo, né? E a gente diz: rapaz, nunca vi isso acontecer. Tem coisa que a gente nunca viu acontecer. E tem coisa que vai nos acontecer ainda mais sérias. Coisas que nunca aconteceram antes. É fato, eu realmente, desde que me entendo de gente, nunca vi um momento como esse nas igrejas, parar os cultos, não poder fazer culto público. Eu nunca tinha visto isso. Não sei se você já tinha visto. Ó, parece que Joel está profetizando agora, né? Vamos continuar. E aí vem, no verso 3, Joel dizendo: contem isto aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O Senhor está dizendo por meio de Joel: o que vai acontecer aqui, presta atenção, que vocês contem aos filhos de vocês, que os filhos de vocês contem aos filhos deles, para que saibam o que eu fiz, para que saibam como eu tratei o meu povo nesse tempo, o meu povo que estava distante de mim. Conte para os outros, com o objetivo de trazer temor para o coração de outros que viriam, alertar outros que não vale a pena tratar Deus de qualquer maneira. Deus está dizendo: o que está acontecendo aqui, vocês passem para outros. Vamos continuar. O verso 4 vem a sentença em si. Como Deus manifestaria ali o juízo parcial no meio de Israel. No verso 4 diz: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Vem aqui a sentença. Deus está dizendo: vai vir aí o número de gafanhoto para comer aquilo que vocês plantaram. A economia de Israel girava muito em torno da agricultura, né? E Deus está dizendo: eu vou atingir isso aí, para ensinar para vocês a confiarem mais em mim e menos nas coisas. De repente a gente começa a plantar algumas coisas, a gente começa a investir em algumas coisas e a gente começa a confiar demais nessas coisas. Aí vem o gafanhoto e come tudo, para Deus ensinar: ei, pare. E não fica confiando
no teu braço forte no que você faz, porque a qualquer momento eu mando um gafanhoto aí e o gafanhoto sai comendo tudo. E aí é isso que o Senhor está dizendo, a sentença vai acontecer dessa maneira. Virão gafanhotos aí, o gafanhoto cortador. O que ele deixou, veio o migrador e comeu, o que o migrador deixou, veio o devorador e comeu, o que o devorador deixou, veio o destruidor e comeu. Ó, um sai comendo o que deixa, o outro vem atrás e come o resto, e veio o outro. E Deus diz, é assim que eu vou manifestar o meu juízo parcial no meio de vocês. Eu vou tocar na economia de vocês. Porque eu quero tratar vocês. Vamos continuar. Parece que Joel está vivendo hoje, né? Ai, como a Bíblia é atual, irmãos. Como a Bíblia é atual. Verso 5. Ele vai mostrar o motivo. Um dos motivos dele, Deus, manifestar essa sentença, manifestar esse juízo parcial no meio do povo. Ele vai dizer no verso 5, acordem, beberrões, e chorem, lamentem, todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Presta atenção. Deus aqui está dizendo em outras palavras, seus beberrões, seus pecadores, que leva o tempo a embriagar-se, que procura encontrar alegria na bebida, nas futilidades dessa vida. Eu vou tocar em vocês, eu vou tocar no plantio de vocês, para cessar o vinho. A videira não vai dar mais vinho, vocês vão ver, seus beberrões. Presta atenção, querido, de repente a gente começa a ver um agir de Deus no nosso meio, tratando algumas coisas e a gente fica, sem querer aceitar. Deus nunca manifestou um juízo parcial dele. Deus nunca veio com uma sentença assim, no meio do povo, sem que o povo estivesse pecando. Presta atenção. Nunca. Quando o povo estava bem, Deus estava bem com o povo e acabou. E vamos embora. Mas quando algo não está bem, pode ficar certo, Deus vai tocar. Deus vai mexer. No meio do povo de Deus aqui, no meio do povo de Israel, tinha um monte de beberrão. Beberrão é coisa de crente. Viver buscando alegria, os prazeres, nas futilidades dessa vida, isso é coisa de crente. A nossa alegria, o nosso prazer vem do Senhor. O povo perdeu o foco, gente. Será que você há de concordar comigo? Tem um monte de crente aí que já tinha perdido o foco? Você há de concordar comigo? Um monte de crente que participava das reuniões na igreja de maneira mecânica, que vinham para a igreja, mas o coração não estava na igreja, no templo, quero dizer. Pessoas que vinham cumprir tabela, e quando, na verdade, saíam, elas iam buscar as suas alegrias em outros lugares. Eu já ouvi cada história de crente, de jovem que termina culto, sai do culto, vai direto para um motel, vai tomar uma. Deus começa a nos tocar. Porque Ele tem o objetivo de nos livrar de algo pior lá na frente. Ele está tocando o povo, e ele diz claramente para o povo, eu estou fazendo isso porque vocês são os beberrões. Eu estou tocando nas videiras para que elas não deem mais, né? O vinho que tanto embriagava vocês. Vamos continuar? Vamos continuar? No verso 8, ele faz uma comparação. Diz assim, lamentem, assim como a virgem, vestida de roupa feita de pano de saco, lamenta a morte do seu noivo.
Aí no verso 8 a gente vê Deus chamando o povo para lamentar. Aí no verso 8 a gente vê Deus chamando o povo para chorar. Assim como uma noiva vestida de pano de saco era algo que expressava luto, dor, e essa noiva, ela realmente estava com dor na alma, porque o noivo dela acabara de morrer. Imagina você, mulher, tá aí doidinha para casar, comprou vestido, já tal, preparou tudo, a festa, de repente chega a notícia, teu noivo morreu. Imagina você. Deus está dizendo para o povo o seguinte: ó, vou tocar no meio de vocês aí, e o lamento de vocês tem que ser semelhante ao lamento dessa noiva, que perdeu o noivo. É tempo de chorar, é tempo de lamentar, é tempo de colocar a cara no pó, e buscar ao Deus, que é a nossa esperança. Deus está dizendo: lamentem. Continua, no verso 12, as videiras secaram, as figueiras murcharam, as romanzeiras, as palmeiras e as macieiras também, todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. No verso 12 Deus está dizendo assim, ó: e o que vai acontecer no meio de vocês aí é uma perda de alegria. Verdade. Tem um momento da nossa vida, como também já dizia Tiago, lá no Novo Testamento: lamentem, chorem, convertam o vosso riso em pranto, né? Tem momento que a gente precisa converter o nosso riso, a nossa alegria em pranto. Tem um tempo de pranto, tem um tempo de choro. É isso que Deus está dizendo para o povo dele. Eu quero que vocês aproveitem esse momento para vocês chorarem um pouco mais, para vocês reverem como vocês estavam me tratando, e vocês lamentarem. Deus está aqui dizendo: eu estou manifestando o meu juízo parcial. Mas o maravilhoso em Deus é que o que Ele faz, Ele não faz por maldade, não é porque Ele gosta de ver a gente tendo um tempo de choro, não. Ele, como um bom pai, como também diz a própria Bíblia no livro de Provérbios, Ele, como um bom pai, nos repreende. E uma vez aceitando a repreensão do pai, e uma vez aceitando o bom tratamento do pai, pode ter certeza, dias melhores virão. Dias gloriosos virão. E aí, nessa mesma profecia de Joel, lá no capítulo 2, nós vamos ver Deus manifestando isso para o povo. O capítulo 1 é Deus dizendo: eu estou manifestando a sentença, eu estou tratando vocês. Mas a gente vai para o capítulo 2 e a gente vai ver Deus dizendo: mas eu continuo amando vocês e sendo a esperança de vocês. E aí, o que fazer diante desse quadro? O que fazer diante do tratamento de Deus na nossa vida? O próprio Deus dá a receita. Verso 13 e verso 14. 13 e 14. Acompanhe comigo, capítulo 2. Diz assim, ó: rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Primeira coisa, queridos, nós somos chamados pelo Senhor para uma autêntica conversão, para um autêntico rasgar de coração,
para um voltar-se verdadeiramente para Deus. Ele diz assim: rasguem o coração de vocês, convertam-se, porque eu continuo bondoso, porque eu continuo compassivo, e até o mal que eu disse que eu fazer, eu posso mudar de ideia, só em contemplar a sinceridade do coração de vocês, só em contemplar o rasgar do coração de vocês. Voltem-se para mim, se acheguem a mim, eu continuo sendo Deus. O que é que a gente tem que fazer? Aproveitar o momento para rasgar o nosso coração diante do Senhor. Aproveitar o momento para apresentar a nossa alma diante do altar de Deus e dizer para Ele: Deus, eu pequei, mas eu estou aqui, e com o Senhor eu quero continuar, e com o Senhor eu quero andar. O que tiver de pesar sobre a minha vida, que pese. O que eu tiver de perder, que eu perca. Eu só não posso perder a tua presença. Eu só não posso perder a comunhão com o Senhor. É tempo de conversão sincera no meio de ditos crentes. É tempo de conversão sincera. É tempo de verdadeiramente nos rendermos ao Senhor. Primeiro ponto: o que fazer? Vamos nos converter de verdade. Segundo ponto, capítulo 2, verso 18. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. E aí nós vamos para o próximo ponto, que nos diz que temos que crer na compaixão de Deus. Temos que crer verdadeiramente que Ele é um Senhor que se compadece da gente. Ele disse que faria isso e Ele faz. E Ele faz. Nele há um grandioso amor. Ele não deixou de amar você. Ele sabe dos momentos tensos que você tem vivido. Ele sabe dos momentos tensos que eu tenho vivido. Ele sabe das nossas lutas, dos nossos medos. Ele sabe. E Ele continua nos amando. E Ele continua de braços abertos para nos receber. Ele sabia que o povo ia lamentar, o povo ia chorar por causa do plantio que o gafanhoto comeu, por causa de uma devastidão no meio do povo. E Ele se apresenta dizendo: eu estou aqui. Eu estou aqui. Venha a mim. Primeira coisa, converta-se ao Senhor. Segunda coisa, creia na compaixão do Senhor. Terceiro, creia no derramamento do seu Santo Espírito. No mesmo livro de Joel nós temos esse texto clássico. Está no capítulo 2, versículo 28 e versículo 29, que diz assim: e acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. E acontecerá depois disso. E acontecerá depois disso. Depois do gafanhoto, depois daquele tempo tenso no meio do povo de Deus, Ele está dizendo: depois disso, eu derramarei o meu Espírito sobre o meu povo. Depois disso, eu encherei o meu povo com o Espírito Santo. Depois disso, tem algumas coisas que vão nos acontecer depois disso. Depois disso, a gente vinha clamando por algumas coisas e não acontecia, e realmente não iria acontecer, porque Deus primeiro queria tratar algo para depois disso
E realmente depois da peste e gafanhoto, e realmente depois de um tratar de Deus no coração do povo de Israel, mais na frente, no meio desse povo, vai acontecer o derramamento do Espírito Santo. Lá no livro de Atos, essa promessa se cumpre. Lá no livro de Atos, Pedro faz menção dessa palavra quando os discípulos judeus, desse povo aqui de Israel, estavam sendo cheios do Espírito Santo. Pedro faz menção dizendo ao profeta Joel, ele falou acerca disso. O que está acontecendo hoje é a profecia de Joel. Depois disso, depois de um tratar de Deus no coração da gente, depois do manifestar de Jesus Cristo, depois disso, veio o Espírito Santo. Deus está tratando o coração de crentes para derramar mais do Espírito Santo dele. Deus está tratando a alma dos crentes para enchê-la mais do Espírito Santo, para fazer o crente viver uma experiência como nunca antes ele vivera. E depois disso, e vai uma palavra de esperança para você, e vai uma palavra de esperança para o seu coração, crente. Depois disso, e depois disso, vem algo glorioso. Vem algo poderoso do céu sobre a sua vida. O poder do Espírito Santo. Que vai te encher de tal forma que você não vai precisar mais se embriagar com vinho. Lembra do povo que vivia se embriagando com vinho? Paulo vai falar algo assim lá na carta aos Efésios. Ele vai dizer, mas não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo não precisa mais de vinho. Quem é cheio do Espírito Santo não precisa mais das coisas fúteis dessa vida para se sentir bem. O Espírito Santo, ele nos completa. Ele nos traz o sentimento de realização. Espírito Santo. O que está faltando no meio de muitos crentes é justamente o poder do Espírito. E quem sabe depois de uma pandemia como essa, tem um monte de crente que vai ficar mais cheio de Espírito. Quem sabe? Quarto e último ponto. O que fazer diante desse quadro? Capítulo 2, verso 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que vai acontecer? Eu não tenho dúvida que vai acontecer mais salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu creio que o Senhor já está salvando muita gente por aí. Eu creio que muitos que se diziam incrédulos, ateu, têm reconhecido a mão de Deus sobre sua vida. Quantos meninos não cresceram nas igrejas, mas entraram nas faculdades da vida, tiveram os professores maldosos da vida, que perverteram o coração dos meninos. Quem sabe não é nesse tempo que o Senhor está dizendo para esses meninos: voltem, voltem, porque só em mim há salvação. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Um monte de gente está dentro da igreja que ainda não era salvo, porque filho de crente não é crente. Tem muito filho de crente que é cretino. O Senhor está dizendo: a hora de vocês se converterem de verdade, meninos, meninas, pessoas que estavam passando o tempo dentro das igrejas, o Senhor está dizendo: venham, invoquem o meu nome, porque todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Pessoas estavam perdidas dentro da igreja, agora em nome de Jesus, eu creio que conhecerão a salvação do Senhor. E o Senhor impulsionando o coração dos crentes para nesse tempo anunciar ainda mais a salvação do Senhor, porque o juízo final se aproxima. Os juízos parciais de Deus, Ele tem usado
ainda no ato de misericórdia, para tratar o nosso coração e nos dar a oportunidade de estarmos livres de uma condenação eterna no juízo final. Portanto, ao invés de reclamar de um gafanhoto, ao invés de reclamar de uma pandemia, de uma coisa ou outra, o meu desafio para você nessa noite é: olhe para dentro de você mesmo. Veja o que precisa ser mudado e diga: louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu ainda me concedeste tempo de arrependimento. Estou aqui rasgando o meu coração. Estou aqui suplicando o teu favor, porque creio na tua misericórdia. Estou aqui para viver um novo tempo com o Senhor. Ter o derramamento do teu Espírito sobre a minha vida e ser um crente como eu nunca fui antes. Eu estou pronto para viver um novo tempo. Se essa é a sua realidade, se esse é o seu desejo, permita-me orar por você. Aonde você está, diga: eu quero viver um novo tempo com o Senhor. Pai querido, obrigado pelos juízos parciais do Senhor, porque em meio a eles o Senhor manifesta o desejo de tratar o nosso coração, o desejo de purificar as nossas vidas, de nos tirar dos vícios, como por exemplo o vício da bebida. No meio do seu povo lá em Israel estava cheio de beberrão, e o Senhor mesmo falou para eles: vocês são beberrões. De repente o vício da internet, o vício de tanta coisa ainda, Pai, prendia crentes. É tempo de libertação, é tempo de transformação. Eu olho para essa pandemia e eu vejo em meio a elas o Senhor tratando o coração de muitos crentes que não estavam levando a coisa muito a sério. Diziam ter o Senhor, mas a prática de vida demonstrava outra coisa. Pessoas que confiavam no seu braço forte, hoje estão percebendo claramente que não é na força do seu braço que as coisas acontecem. Pessoas que estão vendo claramente que o mundo inteiro está nas mãos do Senhor. Portanto, Deus, esse crente que está rendido diante do Senhor, com o coração sincero, dizendo: eu quero ser um crente de verdade, recebe o coração dele, trata o coração dela, santifica, derrama poder do Espírito Santo sobre a vida dele, sobre a vida dela, e faça-os viver uma nova história, um novo tempo. É isso que nós te oramos e sinceramente te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor vos abençoe. Que essa palavra seja fincada na sua vida, no seu coração. E você possa agora receber a bênção apostólica. E aí na sua casa, continuar vivendo o melhor de Deus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e santificação do Espírito esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe. Lembrando da semana de oração, fica ligado no Instagram e cheiro no coração de cada um de vocês. Paz.